Carlos Moisés da Silva, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que em 2018 se elegeu, com base na onda 17 do bolsonarismo, governador do estado com 70% dos votos. Ele também se utilizou do discurso da antipolítica, mas, nos últimos 2 anos e meio, percebeu que só ficaria no cargo caso entrasse de verdade naquilo que ele tanto criticou, a tradicional política catarinense. E Carlos Moisés passou por 2 processos de impeachment durante esse período, entre 2020 e 2021. Isso porque Moisés se afastou muito da sua base política. Aliás, ele não tinha base política. Quem o elegeu foi o bolsonarismo, que o criticou bastante por suas decisões tomadas lá no começo de 2019. Tanto que esse afastamento dos bolsonaristas, incluindo deputados estaduais ferrenhos como Ana Campagnolo, que nós vamos falar depois dela, Gessé Lopes, Sargento Lima e outros deputados PSListas dentro da Assembleia, fez com que Moisés perdesse aquilo que ele tinha lá no início, que era a onda 17, e, ao mesmo tempo, se isolasse da política catarinense. Então Moisés entrou em 2020 com uma pandemia para enfrentar e também com dificuldades políticas pela frente. O que aconteceu? Sofreu 2 denúncias de processos de impeachment. A primeira delas, muito voltada por um critério e bastidor político. Havia um movimento que queria tirar Moisés do cargo e esse movimento, nos bastidores, tinha como linha de frente o presidente da Assembleia Legislativa, então presidente, o deputado estadual Júlio Garcia. Mas Moisés conseguiu se livrar desses 2 processos de impeachment. E como isso aconteceu? Com política. E é justamente aí que a gente vai falar agora do que Moisés fez nesses últimos meses para entrar com os 2 pés dentro da política catarinense. Os movimentos de Moisés começaram ainda durante o primeiro processo de impeachment. Moisés foi afastado do cargo, Daniela Rainer assumiu. Isso no final de outubro de 2020. Mas Moisés, naquela época, não tinha qualquer traquejo político. Ele tinha alguma outra pessoa como referência, mas não tinha habilidade para isso. O que fez Moisés? Mostrou pra gente que o mundo não dá voltas, ele capota. Com quem que ele foi se reunir? Justamente com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, que era quem nos bastidores articulava o impeachment do próprio Moisés. O encontro aconteceu poucos dias depois de Moisés ser afastado temporariamente do cargo e Daniela Rainer ter assumido. Os 2 se reuniram, conversaram e ali se iniciou uma aliança que deu sustentabilidade para Carlos Moisés da Silva. Quando Moisés voltou ao cargo, pouco menos de um mês depois, o cenário já era outro, por uma figura muito importante, Heron Giordani, que era então braço direito de Júlio Garcia na Assembleia Legislativa e que passou a ser agora braço direito político de Moisés como chefe da Casa Civil. Ali sim é um marco importante. Nós tivemos a primeira temporada de Moisés na série Moisés e Santa Catarina, quando ele se elegeu. A segunda temporada começa ali, quando Heron entra no governo e começa a fazer articulação política que Moisés não tinha. Coloca deputados no cargos, como o caso de Vampiro na educação, de Altair Silva na agricultura, e estrutura uma nova carga política. Moisés, aos poucos, vai fazendo algo importante, que é se aliar à política catarinense e aos poucos resgatando a sua base, porque Moisés começou a se reaproximar do presidente Jair Bolsonaro, algo que ele havia se distanciado, então tentou agendas em comum, tentou se posicionar perto de Bolsonaro. Era o Moisés disposto a fazer política, mesmo que isso fosse contra aquilo que ele tanto pregou, tanto na campanha como no seu início de gestão. Agora, Moisés teve um segundo tropeço, que foi o segundo processo de impeachment que o afastou temporariamente. Só que Moisés ali mostrou que estava fazendo a política catarinense. Por quê? Porque Moisés conseguiu levar para ele os votos dos deputados. No primeiro processo de impeachment, Moisés não tinha votos dos deputados. Nesse ele tinha. E levou esses votos todos para ele. Todos, peraí, vamos fazer um parênteses aqui. Ele perdeu um voto, que foi do deputado Laércio Schuster. Mas Moisés tinha a política tradicional por suas costas. Tanto que esse apoio foi fundamental para que ele conseguisse, na segunda votação, voltar ao cargo. Moisés volta ao cargo de governador do estado no começo desse ano, depois do afastamento no processo de impeachment dos respiradores, muito mais fortalecido do que estava antes. Ele cria 4 superdeputados, que foram os que votaram a favor dele e o salvaram do impeachment, porque ele conseguiu só os 4 votos necessários que ele precisava na segunda votação, não foi nada mais do que isso. Então, esses deputados ganharam muito mais força e muito mais estrutura. Mas
A terceira temporada do governo Moisés começou justamente ali, quando Moisés abriu ainda mais o governo, consolidou-se com a política catarinense, né, consolidando esse trabalho de relações, mas entra aqui um marco importante que eu quero destacar, que é a relação de Moisés com os deputados, de um extremo ao outro, de uma ponta à outra, e de cores e bandeiras diferentes de partidos. Logo que voltou ao cargo, Moisés começou a abrir as portas do governo. E não só as portas, o cofre também. Porque o governador Carlos Moisés da Silva tem uma estrutura financeira muito boa dentro dos cofres do Estado, que fez economia. O papel da sua gestão, que foi importante nessa questão. Agora, Moisés começou a abrir as portas e os deputados quiseram entrar, porque sabem que o cofre está cheio e dependem disso, inclusive, para suas campanhas de 2022. Então, o deputado Vampiro tem a educação na mão com 1 bilhão para gastar até o final desse ano, sendo que esse recurso é importantíssimo para a aplicação dos 25% na educação. O deputado Altair Silva tem dinheiro lá na agricultura para mostrar, para entregar. E agora ele atraiu todos aqueles, inclusive, quase todos aqueles, inclusive, que antes tinham algum tipo de descontentamento com o governador. Uma dessas pessoas foi a deputada Ana Campanholo, bolsonarista de carteirinha, muito ligada ao presidente Jair Bolsonaro, que se distanciou de Moisés já no começo de 2019, quando o governador começou a dar sinais que se distanciaria de Bolsonaro. Ali houve uma aliança de Moisés com a política, aos poucos ele foi se distanciando do bolsonarismo, mas foi tentando se aliar à política catarinense tradicional, não conseguiu fazer isso e o bolsonarismo não viu isso com bons olhos, também porque ele começou a ir contra algumas pautas conservadoras. Bom, mas agora a Ana Campanholo está num novo tipo de momento com Moisés. Os dois já se reuniram recentemente, sentaram à mesa, ela levou suas demandas a Moisés. Moisés já disse que pretende atender a todos os deputados. Mas não foi só ela. Ele se reuniu recentemente também com Maurício Skudlark, deputado que era seu líder de governo, mas virou um crítico, votou pelo afastamento e impeachment de Moisés na Assembleia. E, para mostrar como Moisés está lidando, trabalhando com os dois lados, ele até plantou árvore com um deputado do PT, do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que faz uma oposição nacional ao PSL, e os dois estiveram juntos no Dia Mundial do Meio Ambiente, Pedro Padre Baldiceira, que é um deputado estadual, e Moisés juntos plantando árvores, mostrando que os dois partidos, independentemente das suas bandeiras e de quem eles representam, né, tanto Luiz Inácio Lula da Silva no PT, quanto Jair Bolsonaro no PSL, que era o partido do presidente nas eleições de 2018, não estão na discussão. O que importa agora é Santa Catarina. Ou seja, Moisés dá sinais de que não importa a bandeira, não importa a escolha do partido. O que importa é justamente fazer aliança e garantir uma base dentro da Assembleia Legislativa. E ele deu mais sinais disso em outros momentos. Um dos momentos mais recentes foi quando Carlos Moisés da Silva passou a se aproximar de Ângela Amin e Esperidião Amin. O casal, ele senador e ela deputada federal, são figuras importantes na política catarinense. E figuras importantes do Progressistas. Moisés deve deixar o PSL e entrar dentro de um novo partido. O Progressistas é o favorito. Agora, recentemente, ele se aproximou do filho do casal, o deputado João Amin, que é um crítico ferrenho de Moisés na Assembleia Legislativa. Ele sancionou um projeto a jato, muito rápido. Foi aprovado numa tarde, no dia seguinte Moisés sancionou o projeto e possibilitou então as lactantes serem vacinadas em Santa Catarina. Isso que deu muita mídia, muita visibilidade para o deputado João Amin, que era o autor do projeto. Ou seja, Moisés faz política aliado a boas intenções, porque é sempre bom, obviamente, ver mais gente vacinada, dentro de uma questão científica também, que há os sinais de que os filhos também recebem os anticorpos pela amamentação, o que pode ajudar dentro da imunização contra a Covid-19. Então Moisés alia as coisas e, nesse momento, mostra que sabe fazer política. E é bom lembrar que, no caso de Ana Campanholo, além de se reunir com ela, Moisés sancionou um projeto, né, que evita aquela linguagem neutra em documentos oficiais, né, do todos, aqueles termos que são utilizados em alguns eventos, em algumas palestras, enfim, por um grupo de pessoas que entende que isso é inclusão também. Agora, Moisés faz isso dentro de um processo político, dentro de um processo de agradar o grupo conservador. Mais uma demonstração de que Moisés está disposto a voltar às suas raízes e agradar também a política tradicional. Agora, o grande ponto e a grande incógnita para o que falta de governo Moisés daqui para frente é:
Qual é o legado que Carlos Moisés da Silva quer deixar para Santa Catarina? Ele está fazendo dentro da política o que todos os outros governadores já fizeram, ou seja, a política tradicional. Agora, em entrega, em legado, qual será a marca de Moisés daqui para frente aqui no estado? Essa é a principal dúvida. Eleito pela antipolítica, entrou na política. E o que será que dentro da política e nessa mudança toda de perfil de Moisés, que inclusive teve uma mudança muito pessoal em relação a isso, inclusive de comunicação, de forma de compartilhar as informações, de trabalhar com a imprensa, inclusive, como será que Moisés termina 2022? Aliás, será que Moisés estará lá na urna? Essa é a grande questão hoje do bastidor político. Moisés concorre ou não concorre em 2022? A minha aposta é de que, com o atual cenário de cofre cheio e, inclusive, a nova postura dele dentro da política e dentro da comunicação e estratégia de marketing, Moisés sim deve ser candidato em 2022, eu acredito, porque é os sinais que Moisés tem dado. Agora, tudo pode acontecer. O importante é saber qual é o legado de Moisés que ele deixará até dia 31 de dezembro de 2022. Nossa SC faz como ninguém faz.